Atos 26, a partir do versículo 1. A seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: você está autorizado a falar em sua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nestes termos: tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na presença do Senhor, poder produzir a minha defesa de todas as acusações que os judeus fazem contra mim, especialmente porque o Senhor é versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso peço que o Senhor me ouça com paciência. Quanto à minha vida desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem, pois na verdade eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quiserem testemunhar, porque na condição de fariseu vivi conforme o partido mais rigoroso da nossa religião, e agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa feita a Deus, por Deus aos nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente noite e dia, almejam alcançar. É por causa dessa esperança, ó rei, que eu sou acusado pelos judeus. Por que se julga incrível entre vocês que Deus ressuscite os mortos? Na verdade, eu pensava que devia fazer muitas coisas contra o nome de Jesus o Nazareno. E foi exatamente o que fiz em Jerusalém, havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes. E encerrei muitos dos santos na prisão, e quando os condenavam à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E demasiadamente enfurecido contra eles, eu os perseguia até em cidades estrangeiras. Até aí. Vamos por partes, porque é um pouquinho grande o discurso de Paulo. Bom, a gente viu semana passada que Festo entrevistou a Paulo, né? Festo assumiu ali o governo da província e foi ouvir, e foi interpelado pelos judeus para que levassem Paulo para Jerusalém, a fim de que ele fosse morto. E Festo falou: não, se vocês querem acusar de alguma coisa, vocês vão ter que ir para Cesareia, onde Paulo está, e é lá que eu vou julgar. E durante toda a acusação que fizeram contra os judeus, Festo não encontrou nada para condenar Paulo. Mas quando Festo propôs a Paulo de ser julgado em Jerusalém, Paulo apelou a César para que fosse julgado pelo imperador, já que Festo não estava disposto a dar a sentença ali naquele momento. E aí o rei Agripa chegou para visitar Festo, né, que tinha acabado de tomar o poder, e Festo apresenta o caso de Paulo para Agripa, que deseja ouvir a Paulo. E é agora que a gente está. Paulo se apresenta diante de Agripa, de Festo, de Berenice e de toda a alta sociedade da cidade de Cesareia para apresentar a sua defesa. E Agripa fala então para Paulo: você pode apresentar a sua defesa. Aqui não é um julgamento, tá? Eles não vão decidir a vida de Paulo aqui, porque Paulo ele já apelou ao imperador, né? Então não importa o que eles pensem a respeito de Paulo agora, Paulo vai ser julgado pelo imperador. Então, como a gente falou semana passada, o motivo de Festo apresentar Paulo para Agripa é para que o próprio Festo tenha o que escrever ao imperador, né? Tendo a sua própria opinião, tendo a opinião também do Agripa, né, e das pessoas influentes ali, para apresentar o caso ao imperador. Só que, como eles estão diante de líderes, né, tem o governador, tem o rei Agripa, tem pessoas influentes da cidade, segue um protocolo. Então, Paulo é apresentado e Agripa dá a palavra então a Paulo. Aí o texto fala assim: então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nestes termos. Paulo, por ser romano, né, além de judeu, ele era romano, ele conhecia muito bem o padrão de conduta no julgamento ou no encontro como esse aqui, né, onde ele vai apresentar sua defesa. E existiam algumas coisas que ele deveria fazer, né, para
durante o seu discurso, para mostrar o que ele está fazendo. E esse estender do braço, aqui, né, que Lucas narra, é algo que acontecia nos tribunais romanos, né, que é estender o braço dessa forma, com o dedo do meio para baixo e os outros 3 dedos apontando para frente, falando que ele estava pronto para apresentar sua defesa e era isso que ele ia fazer. E todo julgamento romano, quem ia apresentar sua defesa tinha uma sequência de fatos ou uma sequência de argumentação, que eram 3. Paulo usa 2. Ele não chega na terceira porque não é necessário. Ele não está no julgamento também diante de um tribunal. Ele está ele está apresentando o seu caso somente. Se fosse um tribunal, ele ia apresentar o terceiro. Mas como ele só está apresentando ali a situação diante do rei Agripa, ele só apresenta os 2. Que é o que? Ele apresenta a sua história, o seu lado da acusação, né, que é feita contra ele, e ele mostra o porquê que estão fazendo isso com ele, porquê que estão acusando ele dessas coisas. Então ele começa assim: tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na presença do Senhor, poder produzir a minha defesa de todas as acusações que os judeus fazem contra mim, especialmente porque o Senhor é versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso peço que o Senhor me ouça com paciência. Como a gente já estabeleceu aqui, né, ao longo do estudo de Atos, Paulo não era um Zé Ninguém, né? Paulo, ele era uma pessoa extremamente inteligente, que sabia tratar com as pessoas de acordo com a posição que elas ocupavam. E ele se dirige ao rei Agripa aqui de uma forma bem solene, né? Sem puxar o saco do Agripa, mas não puxando, mas colocando o rei Agripa na posição que ele merece como rei, né? Tanto ele fala para Agripa que aquilo que ele vai apresentar, né, a forma como ele vai apresentar o caso dele, Agripa vai entender muito bem, porque é uma situação que o rei tem. Por quê? Ele fala assim: especialmente porque o Senhor é versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por quê? Porque Agripa é judeu. Versado é um conhecedor nato, muito bom conhecedor, né? Ele manja dos Paranauê, quando te diria, né? Ele sabe do assunto. Por isso peço que o Senhor me ouça com paciência. E esse com paciência também é uma expressão digna para se apresentar ao rei Agripa. É uma expressão de honra até, porque quando os judeus vão falar com o Festo, no capítulo 25, cadê? O Festo é o... Não é o Festo. Eu acho que é antes, quando Paulo vai para Cesareia. Não é isso. É quando os judeus vão falar com o governador. Aqui no 24:4. Quando os judeus vão apresentar sua acusação contra Paulo pela primeira vez lá em Cesareia, né, quando Félix é o governador. E ele fala assim: entretanto, para não deter o Senhor por muito tempo, peço que, de acordo com a sua clemência, nos ouça por
alguns instantes. Ele está tratando tanto o Félix como a situação como algo que não é de tanta importância, que ele vai logo ele vai julgar logo e vai dar um parecer favorável aos judeus, né? Só que Paulo, quando ele fala com Agripa aqui, ele fala como? Peço que o Senhor me ouça com paciência, porque o Senhor vai perceber que isso não é acusações não são verdadeiras, e que o Senhor vai entender isso. Então, Paulo, ele, no seu linguajar, no seu tratar com o rei, ele mostra respeito e inteligência, né? E aí ele continua: quanto à minha vida, desde a minha mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem, pois na verdade eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quiserem testemunhar, porque na condição de fariseu vivi conforme o partido mais rigoroso da nossa religião. Então ele fala para o rei que todos os judeus que estão acusando ele agora conhecem ele desde quando? Desde pequeno, desde quando ele estava em Tarso e desde que ele foi também para Jerusalém. Eles conhecem a história de Paulo e eles sabem. Conhece que ele era perseguidor. Conhece que ele é perseguidor. E ele fala: eles sabem que eu sempre fui fiel à seita mais rigorosa da minha religião, que são os fariseus. E o Agripa conhece os fariseus muito bem. Ele pensava que ele estava agradando a Deus, fazendo isso e aquilo, né? E Paulo está falando para Agripa: todo mundo me conhece dos judeus, todo mundo sabe onde eu cresci, com quem eu estudei, como eu me portei durante a minha vida inteira. E agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa feita por Deus aos nossos pais. Está vendo que ele não está falando que ele foi acusado de levar um gentil para dentro do templo, né, como fizeram antes, lá atrás. Ele não fala a respeito de blasfêmia, que foi a acusação que fizeram contra ele lá atrás. Mas o que ele vai fazer? Ele vai mostrar aquilo que ele crê dentro da própria religião dos judeus. Ele não está falando que o cristianismo é uma coisa fora. Ele está falando que o cristianismo é o cumprimento da esperança que todos os judeus têm. E aí ele fala assim: a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente noite e dia, almejam alcançar. É por causa dessa esperança, ó rei, que eu sou acusado pelos judeus. Por quê? A pregação de Paulo a respeito de Jesus, que é a esperança dos judeus, é uma blasfêmia para eles, para os judeus. Eles consideram a pregação de Jesus como uma blasfêmia. E aí Paulo no versículo 8 fala: por que se julga incrível entre vocês que Deus ressuscite os mortos? Porque a pregação de Jesus é que Ele ressuscitou dos mortos, não é? Então, se Jesus ressuscitou dos mortos, os judeus têm que reconhecer que Jesus é o Messias. Eles não querem reconhecer isso. E por causa dessa pregação de Paulo, eles vão persegui-lo. E eles vão inventar mentiras. Eles vão inventar outras acusações. Porque eles não vão conseguir a condenação de Paulo por pregar a ressurreição, por pregar a esperança de Israel. Isso eles nunca vão conseguir. Mas eles conseguem a condenação de Paulo se eles falarem sobre ele introduzir o gentil no templo, de blasfêmia, de falar contra César. Isso eles conseguem. Por isso eles inventam as mentiras para acusar Paulo. E ele está apresentando a realidade para Agripa. Você sabe o que aconteceu em Jerusalém? E aqui já se passaram entre 15 e 20 anos da morte de Jesus. Agripa, ele era uma criança quando Jesus foi morto e ressuscitou.
mas ele sabia o que aconteceu, porque o avô dele viveu essa parte, o pai dele viveu essa parte da história, o pai dele teve que lidar com os cristãos, ele conhecia essa história dos judeus, ele conhecia a história de Jesus. Na verdade, eu pensava que devia fazer muitas coisas contra o nome de Jesus, o Nazareno. E aí Paulo fala dessa parte da história dele, de perseguição à igreja. Eu cresci como fariseu, eu vivi como fariseu, e quando surgiu o cristianismo, quando surgiram os primeiros discípulos de Cristo, eu fui atrás, eu persegui. Foi exatamente o que fiz em Jerusalém, havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes. Encerrei muitos dos santos na prisão, e quando os condenavam à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, eu os persegui até em cidades estrangeiras. Eu fui fiel àquilo que eu acreditava e àquilo que os judeus acreditavam. Eles estavam pregando uma coisa que eu não cria, e eu fui atrás, inclusive eu matei os cristãos, eu prendi cristãos, eu forcei eles a blasfemar. Eu fiz tudo isso. Esse é o meu passado, e eles me conhecem por essas coisas. Mas alguma coisa aconteceu. Segunda parte aí do texto, versículo 12. Com isso em mente, parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes por ele comissionado. Ao meio-dia, ó rei, enquanto eu seguia pelo caminho, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que você me persegue? É duro para você ficar dando coices contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem é você, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e fique em pé. Eu apareci a você para constituir um ministro e testemunha, tanto das coisas em que você me viu, como daquelas pelas quais ainda lhe aparecerei. Vou livrar você do seu próprio povo e dos gentios, para os quais eu o envio, para abrir os olhos deles e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam remissão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Segunda parte do testemunho de Paulo, da defesa de Paulo, é: por que eles estão me perseguindo agora? Por que eles estão fazendo falsas acusações se eu pensava como eles? É porque agora eu penso diferente. A minha vida mudou. E como que mudou? Então ele conta novamente a história da estrada de Damasco, quando viu Jesus, e ele adiciona aqui algumas coisas que não estão nos outros textos, onde ele fala que mais coisas que Jesus falou para ele. Ele fala assim: eu apareci a você para constituir um ministro e testemunha, tanto das coisas em que você me viu, como daquelas pelas quais ainda lhe aparecerei. Ele está falando a respeito da igreja que ele viu já, das perseguições que ele fez contra os judeus, daquilo que ele ouviu a respeito de Jesus e daquilo que ainda o Senhor vai revelar a ele. Sua vida vai mudar como um todo agora. E você vai ser meu ministro. Você era ministro agora, você era enviado do sumo sacerdote, você era enviado dos judeus, mas agora você vai ser meu ministro, meu pregador. Não só entre os judeus, mas também entre os gentios, para os quais eu envio. Vou livrar vocês do seu próprio povo e dos gentios, para os quais eu envio, para abrir os olhos deles e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás, para Deus, a fim de que eles recebam remissão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Qual que é o propósito do ministério de Paulo? Abrir os olhos de quem? Dos gentios e do seu próprio povo. Para abrir os olhos deles e convertê-los. Convertê-los da onde? Das trevas para
a luz. Do poder de Satanás para Deus. Aqui o que ele está falando é: aqueles que estão nas trevas pertencem a quem? A Satanás. E aqueles que estão na luz pertencem a Deus. A mesma coisa que João vai falar, na primeira carta. Quem anda nas trevas nunca viu a luz, mas aquele que está na luz anda conforme Jesus andou, a fim de que eles recebam a remissão dos pecados e a herança entre os que são santificados pela fé em quem? Em mim, em Jesus. Foi isso que Jesus falou para Paulo. A remissão dos pecados vem pela fé em Jesus. Essa é a grande revelação do ministério de Paulo. Paulo vai falar lá em 2 Coríntios capítulo 4 que este mundo jaz aonde? Nas trevas. Eles estão como? Estão cegos. Os olhos estão tapados. Por quem? Por Satanás. Mas ele prega a fim de quê? Que a luz brilhe em meio às trevas. É a mesma coisa que ele está falando aqui. Ele fala lá em 2 Coríntios com outras palavras. E aí, quando ele fala sobre isso, sobre essa herança, sobre a remissão dos pecados, sobre o ministério que Jesus deu para ele, que Jesus apareceu para ele, fala assim no versículo 19: assim, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia, e também aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disso, alguns judeus me prenderam quando eu estava no templo e tentaram me matar. Por isso que eu estou aqui hoje. Porque me prenderam e desde lá eu estou aqui. Por quê? Porque eu estou pregando aos judeus, estou pregando aos gentios, tudo isso que Jesus me mandou fazer. Mas com a ajuda de Deus permaneço até no dia de hoje, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, mas nada dizendo a não ser o que os profetas e Moisés disseram que ia acontecer. Isso é, que o Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao seu próprio povo e aos gentios. E aqui Paulo está citando Isaías capítulo 41, 47 42 e 49, desculpa, capítulo 42 e capítulo 49. Por que eu estou preso? Por que eu estou aqui diante de você, Reagir? Porque eu estou obedecendo a voz celestial, que me ordenou pregar aos gentios, que mandou pregar aos judeus, em todos os lugares que eu fosse, em cidade gentílica, cidade de judeus, e eu estou simplesmente pregando o quê? Aquilo que os profetas e Moisés falaram, ou seja, a lei e os profetas. O Antigo Testamento falava sobre isso. Não usa o Antigo Testamento porque essa era uma linguagem que não existia, mas é Moisés e os profetas. Eles falaram sobre isso. Por que eles estão bravos comigo? Tem razão se eu estou pregando exatamente aquilo que é a esperança de Israel? E aí no versículo 24, quando Paulo estava dizendo estas coisas em sua defesa, Festo o interrompeu gritando: você está louco, Paulo? Ficou louco de tanto estudar. Olha só, o que é a pregação de Paulo? Porque essa defesa de Paulo não é uma defesa, propriamente, é uma pregação. Aí já vai falar sobre isso. Paulo, porém, respondeu: não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso, porque tudo isso é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma dessas coisas lhe é oculta, pois nada se passou em algum lugar escondido. Por isso pergunto: rei Agripa, o senhor acredita nos profetas? Eu sei que o senhor acredita. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco você me convence a me tornar cristão.
Paulo respondeu: peço a Deus que faça com que por pouco ou por muito, não apenas o Senhor, ó rei, mas todos que hoje me ouvem venham a ser alguém como eu, mas sem essas correntes. A essa altura, levantou-se o rei e também o governador e Berenice, bem como os que estavam sentados com ele. E ao saírem, falavam uns com os outros, dizendo: este homem não fez nada passível de morte ou de prisão. Então Agripa se dirigiu a Festo e disse: este homem bem podia ser solto, se não o tivesse apelado para César. Tanto a resposta de Festo como a resposta de Agripa expressa o que eles criam. Festo, como romano, não cria na ressurreição de nenhum tipo. Ele não cria numa vida após a morte, como os judeus criam, como os cristãos criam e pregaram. Já Agripa cria como os judeus, ele cria nos profetas, cria em Moisés. E é isso que Paulo mostra aqui, né? Porque ele fala para Festo: eu não estou falando nada de absurdo, né? Digo palavras de verdade, de bom senso. Como romano, era isso que Festo entendia: palavras de verdade e de bom senso, né? Como um amante da filosofia também, né? Como os romanos eram. E os romanos não aceitavam nada que fosse fora da lógica, do bom senso. Então, e Paulo fala: não estou falando nada fora disso, você pode provar pelas minhas palavras, né? E para Agripa, ele fala: o senhor crê nos profetas? Eu sei que o senhor crê. E Agripa fala: por pouco você não convence a me tornar um cristão. E esse pouco pode ser um pouco em relação a tempo, né? Em pouco tempo você não me faz, quase que em pouco tempo você não faz me tornar cristão, ou pelo pouco do que Paulo falou, faltou pouco para ele se converter, né? E a resposta de Paulo para as dois é: quer seja por pouco ou por muito, o que eu desejo é que todos sejam que nem eu, mas sem as algemas. Mas se é pelas algemas que vão conhecer o Evangelho, então que eu continue algemado. Como eu falei, essa defesa de Paulo, ela é mais uma pregação do que uma defesa propriamente dita, embora ela tenha todos os elementos de uma defesa no tribunal. Mas se você perceber, a ênfase que Paulo dá sempre se volta para quem? Para Jesus, para Deus, né? No começo daquilo que ele fala, ele fala do tempo dele no judaísmo, né, como fariseu, e ele fala: aquilo que eu vivi e aquilo que estou sendo julgado é pela esperança do quê? Da promessa feita por Deus aos nossos pais. É por causa dessa promessa feita por Deus que eu estou aqui. Por que você julga que Deus não pode ressuscitar alguém dos mortos? Os judeus não conseguiam provar, ninguém conseguia provar que Jesus não tinha ressuscitado. Eles não tinham corpo nenhum para apresentar. Não tinha nada. E aí o que eles tinham no contrário? Centenas, milhares de pessoas falando que Jesus ressuscitou e que eles viram Jesus ressuscitar. E aqui Paulo está falando que ele viu Jesus, encontrou com Jesus, teve uma visão de Jesus falando para ele pregar. E a ênfase é sempre em Jesus. Por que eu estou preso? Eu estou preso porque eu estou anunciando Jesus. Eu estou pregando o arrependimento, eu estou pregando a remissão dos pecados por meio da fé em Jesus. Percebe como Paulo, falando a respeito de si, ele consegue colocar a ênfase em Jesus, na mensagem pela qual ele foi preso. O que estava causando no coração dos judeus?
Era um ódio. A pregação de Paulo causava ódio no coração dos judeus. Inveja, porque os gentios estavam se convertendo. Ciúme. E agora, eles viram uma oportunidade para mentir a respeito de Paulo. E Paulo fala: eu só estou pregando a esperança de Israel. Porque é a mesma coisa que eles pregam, só que a diferença é, eles ainda estão esperando. O que eu estou pregando é, a esperança já veio. E essa esperança está aberta para todo mundo, ela é apresentada para todo mundo. E é real. Como eu falei semana passada, eu sempre fico admirado com a prontidão de Paulo para apresentar Cristo. A todo momento. Todo antes do julgamento do rei, o que eu vou fazer? Eu vou me defender anunciando a Cristo. Ele poderia falar: não, eles são um monte de mentirosos, não tem nada a ver, não fiz nada disso e tal. Podia chutar o balde da barraca, né? Não. Eu estou preso por causa da esperança de Israel, a mesma coisa que eles creem. A diferença, eles ainda esperam. Para mim a esperança já veio. E eu sou prova viva disso. Porque ele falou comigo, ele me mostrou a verdade, ele me anunciou o Evangelho, e é esse Evangelho que eu estou pregando. Ele é a verdade. Ele é a verdade. E ele pregava a tempo fora de tempo. Tempo fora de tempo. E aqui era no tempo oportuno. Né? Embora para muitas pessoas se fossem outras pessoas nessa situação e eu tentar se defender de outra forma, Paulo se defende com o Evangelho. Como muitos outros mártires da igreja fizeram também. Se defenderam com o Evangelho. Se é para morrer, então que eu morro. Se for para ficar vivo, vou continuar pregando. Mas eu não vou parar de anunciar. Eu sempre gosto de lembrar do que Paulo fala lá aos Filipenses, capítulo 1. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Está andando. Agora eu já não sei mais o que escolher. Porque para mim é muito melhor morrer e estar com Cristo. Mas também eu sei que é importante eu ficar por causa da igreja. Seja por morrer, seja por viver, vou glorificar Cristo. Vou viver para Cristo e vou morrer para Cristo. Né? E ele está pronto aqui. Ele sabe que dessa situação aqui não vai sair julgamento nenhum, não vai sair uma sentença, porque ele só vai receber a sentença do imperador. Mas o final do texto é bem claro em falar: este homem não tem culpa de nada, nenhuma. Se ele não tivesse apelado ao imperador, podia ser solto. Mas, como era o plano de Deus que ele falasse ao imperador, a história está seguindo esse curso. Amém? Alguma dúvida? Parecendo a história de Pilato, né? Parecido, né? Com a história de Paulo também, né? Sim, Pilatos ainda fica na dúvida, né? O Agripa, por ele ser judeu, pastor, ele tinha conhecimento também da lei, que assim como os judeus esperavam, ainda estavam esperando o Messias vir para Paulo, depois que ele reconheceu a Cristo, como ele falou, eles estão esperando, mas para mim já veio. A Agripa também está na mesma situação que os judeus ainda? Sim. Por isso que ele pode ter falado essa palavra, por pouco, né? Você está quase me convencendo. Né? Tá? E tem muita gente que faz isso. Né? Quando a palavra de Deus começa a tocar o coração, começa a causar esse desconforto, elas se afastam.
Porque elas não querem continuar ouvindo. Por quê? Porque elas estão saindo da zona de conforto delas. Lembra de Agostinho? Lembra qual que era a oração que Agostinho fazia? Senhor, dá-me continência, mas ainda não. Porque eu sei o que eu tenho que fazer se eu reconhecer que o Evangelho é a verdade. Eu vou ter que abandonar todo o meu pecado. Tudo aquilo que me dá prazer, eu vou ter que abandonar. E às vezes a pessoa não aceita por isso, né? Porque sabe que vai deixar as coisas do mundo, vai ficar com saudade. E a Agripa entendia também. Se ele aceitasse aquilo que Paulo estava falando, ia causar muito problema para ele. Porque como rei, os judeus iam ficar contra ele também. Assim como o Evangelho. Até a própria família dele. Assim como o Evangelho foi pregado por Paulo, né? E causou essa situação no coração dos judeus daquela época. Hoje, nossos missionários que representam Paulo, né? Ministrando o Evangelho aí fora, esse sentimento causado por seitas, muçulmanos também, esse sentimento é o mesmo que os judeus tinham em relação a Paulo. Esse sentimento de hoje que essas pessoas têm pelos nossos missionários que são perseguidos, mortos ativos. É a mesma coisa, é a mesma perseguição. Perseguição ao Evangelho sempre vai ter, sempre teve e sempre vai ter. Não importa de onde vem. Vem dos judeus, dos gentios, dos muçulmanos, dos hindus, dos mormons, de onde? Dos ateus, vai vir de tudo quanto é lugar. Sempre teve. Esse ódio parece que é falado por Cristo, né? Porque por causa do meu nome vocês serão perseguidos, mortos, abandonados, né? Querendo fugir das suas casas. Esse ódio que é bem imposto para os cristãos, esse ódio, ele existe por outras, pelo menos eu não sei, né? Não vejo, vamos supor, muçulmanos, por outras, budismo, ou qualquer outra seita. Parece que a gente não fica sabendo isso aí. Parece que não há confronto. Não, tem bastante conflito em outros lugares por causa de religião. Tem, mas a gente não fica sabendo porque a gente não está ligado nessa. Mas tem várias guerras que acontecem no mundo hoje que são religiosas. Não, mas que são dentro dos seus próprios países. Sim, dentro dos próprios países. Aqui no Brasil não tem, a gente não disputa. Não, porque a maioria do Brasil é cristão. Mas nem por isso a maioria do Brasil é cristão que a gente vai impor contra, a gente vai falar a verdade, a gente vai expor, mas a gente não vai. Porque nosso país, o nosso estado é um estado que chama laico. Um estado laico. Todo mundo é livre para ter a religião que quiser. Então, o governo não pode perseguir religião nenhuma. Mas tem países onde existe religião oficial, ou existe certa tolerância a algumas religiões ou não. Deixa eu proibir a proibição da lei, porque isso não vai acontecer. Proibição do evangelho. Sim. Se acabar com isso, vai ter perseguição. Tem perseguição que não é oficial, mas é perseguição de pessoa para pessoa, dentro da própria família. Isso acontece aqui não. Sim. Mas de forma oficial não, né? Bem na miúda. Porque muitos aí, a família não aceita, né? Sim. E o ódio contra a gente tem que sempre lembrar que o ódio contra a igreja, contra o cristão, é o ódio contra Jesus. É direto para Jesus. É isso que Jesus fala para Paulo, né? Saulo, por quê? Persegue. Ele estava perseguindo a igreja. E aí Paulo entende que perseguir a igreja é perseguir a Cristo.
Eles não estão falando mal da nossa prática, eles não estão falando mal daquilo que a gente crê, eles estão falando mal de Jesus. O negócio é Jesus, né? Coisa estranha. Amém? Vamos orar? Senhor, louvamos o teu nome, porque assim como Paulo, nós podemos testemunhar do teu evangelho. Nós não passamos por perseguição dessa forma como Paulo passou, mas nós temos esse privilégio de levar a tua bandeira, Deus. E queremos ser fiéis, inclusive se nos virmos em situações de perseguição, Pai. Inclusive se for proibido pregar o teu evangelho, nós queremos continuar fiéis, proclamando a tua verdade, proclamando a tua palavra e fazendo o teu nome conhecido. Que sejamos firmes e a tempo e fora de tempo, Deus, para anunciar o teu evangelho. Que dos nossos lábios, Senhor, possa fluir rios de água viva, como a tua palavra fala, do nosso interior flui rios de água viva, saciando a sede daqueles que têm sede de ti. Muito obrigado por esse privilégio, muito obrigado, Deus, pela tua palavra que nos alcançou. E nela, Deus, podemos ver a tua vontade, podemos te conhecer a salvação e desfrutar, Deus, de tudo aquilo que o Senhor tem para nos revelar. Nos guarde de todo mal, nos leve para nossas casas de segurança, no nome de Jesus. Amém.